Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo do horário que vocês estarão assistindo. Nós optamos por trazer a aula para o online e eu, pessoalmente, não gosto muito de usar o Teams, por quê? Porque eu creio que, às vezes, alguns vão ter o privilégio de poder assistir a aula neste horário, né? Outros, às vezes, vão estar sem energia, né? Que é por esse motivo que a gente transferiu a aula para o online. Ontem a energia até tinha voltado na Anguera, mas ela ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tem uma hora que voltou mais e aí prejudicou todo mundo, né? Então, por conta disso, nós vamos transferir a aula para o online. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem encaminhar pelo WhatsApp, nas dúvidas, etc. e tal. Caso exista, né, alguma dúvida, algo do tipo. Para os que estão sem energia, estão com algum problema, a aula vai ficar disponível no YouTube sem problema nenhum, tá? E vocês podem assistir agora, podem revisar posteriormente, tá? Sem problema nenhum. A gente vai tratar hoje, né, nas últimas aulas, a gente falou sobre alguns princípios, né? E começamos também a hipótese de lei penal. Lembrando que esse material aqui, ele está disponível no ABA, tá, pessoal? Então, vocês podem dar uma olhada no ABA, que ele estará lá para vocês fazerem o download dele, tá? Não sei se está dando para ver perfeito, acho que mais ou menos, né? Vou tentar aproximar bem aqui que dá para vocês verem, mas ele está disponível no aula também. Nós assinamos na última aula o princípio da bagatela, inclusive vai ficar disponível para vocês. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o documentário da bagatela que eu tinha comentado com vocês na última aula, tá? Tempo e lugar do crime, nós falamos na última aula. Tempo, teoria da atividade, adotou-se no Código Penal. Então, sobre o tempo do crime, considera-se praticado no crime no momento da ação, tá? Ou omissão a respeito do crime. No lugar, nossa, me baralhei. No lugar da teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Um exemplo que eu até citei aqui em sala de aula, se, por exemplo, o cara cometeu o crime com 17 anos e a vítima morreu quando tinha 18, vale o momento da idade. Então o sujeito vai responder como um menor de idade, mesmo que a morte tenha ocorrido depois, tá? Por quê, pessoal? Porque a morte ela pode ocorrer daqui 2 dias, 2 horas? Pode, mas pode demorar 6 meses para o cara morrer em decorrência daquele disparo, tá? Então no tempo do crime eu considero o momento da ação ou omissão. Do lugar do crime eu considero a teoria da ubiquidade, tá? Muitas provas de concurso, eu falei para vocês, cobram simplesmente isso. Código Penal adota qual teoria para o tempo e lugar do crime? Aí você decora aqui o luta, tá? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. É uma decoradinha para provas de concurso público, tá? Lógico que numa questão teórica você vai explicar, por exemplo, por que o legislador adotou. Ah, professor, porque no lugar do crime, se o sujeito atira do Paraguai e pega em alguém no Brasil, ele vai responder no Brasil. E se ele atira do Brasil em alguém no Paraguai, também vai ser o lugar do crime considerado no Brasil. Por isso que adotou a teoria da ubiquidade, para valer tanto num caso em que o sujeito efetua o disparo de arma de fogo fora do país e atinge um brasileiro, ou vice-versa, quando um brasileiro dá o disparo e atinge uma pessoa dentro do Paraguai. É para proteger o Brasil, para garantir que o Brasil vai poder julgar todos esses crimes, né? E além disso, o tempo do crime adotou a atividade, porque eu teria que definir, ou é atividade ou é resultado, preferi-se adotar a atividade. Então, eu opto pela atividade, porque causaria muito problema se eu adotasse a ubiquidade aqui. Porque mas e se o cara tem 17 anos e atira? Vale a teoria da atividade ou do resultado? O empenho é querer do resultado, porque aí o sujeito responde como maior. A defesa fala, não, eu prefiro da atividade, porque o meu cliente tinha 17 quando atirou, a vítima veio falecer com 18. Então, haveria muito problema. Definiu-se a atividade por uma questão optativa mesmo, tá?
Bem, aqui no material eu sempre colaciono algumas jurisprudências do STF, STJ, né? Algumas questões dos crimes plurilocais e tal. Esse material que eu coloco extra é mais para aqueles que querem um estudo de concurso público, né? Algo mais aprofundado. Na aula a gente acaba não trabalhando tanto porque a gente precisa otimizar o tempo mais para a gente trabalhar todas as matérias, né, do semestre. É óbvio que vocês, durante o curso, vocês vão ver todas as matérias, mas vocês não vão se aprofundar em todas as matérias, é impossível. Tá? Precisaríamos de 20 anos de direito para a gente poder se aprofundar em todas as matérias do direito. Então vocês têm um gostinho do direito penal, do que é a teoria do direito penal, vão saber o básico de tudo, mas aí no final do semestre eu falo, professor, eu quero fazer uma AB, quero me especializar em direito penal. Aí eu vou me aprofundar, né, através de uma pós-graduação, através do estudo para a OAB, através do estudo para o concurso público, aí eu vou me aprofundar naquela matéria que eu gosto mais. Né? Então, a gente sempre deixa esses materiais para aqueles que já querem se aprofundar, né, nos concursos, já querem se aprofundar no direito penal, sempre tem as jurisprudências. Lembrando que, né, as jurisprudências elas mudam, né? Assim como a lei muda, a jurisprudência também pode haver um novo entendimento. Então, às vezes lá no final do curso, tudo que a gente falou, pelo menos uma parte, pode ter mudado, tá? Então, vou citar aqui uma atualização de uma jurisprudência do STF. A gente não pode responder a ação penal do Brasil se já foi processado criminalmente pelos mesmos fatos em estado estrangeiro. Vamos supor, o cara... são os mesmos fatos. Nós estudamos que nós não podemos punir o direito penal através do princípio da proibição do ne bis in idem. Se o sujeito cometeu um fato, eu não posso punir duas vezes ele por causa do mesmo fato. Só posso punir uma vez só. Então, através da Corte Americana de Direitos Humanos, Pacto de Direitos Civis e Políticos, proíbem, né, essa forma expressa e dupla persecução penal pelos mesmos fatos. Então, como que funciona? Se é um fato só que o sujeito cometeu, em regra, tá, pessoal, às vezes é tráfico de pessoas, tá? A pessoa pegou as mulheres, acontece muito com mulher, em questão de prostituição. Eu pego meninas novas aqui no Brasil e encaminho para a Ucrânia, por exemplo. Existe muita naqueles países ali, Iugoslávia, tá? Então eles pegam as mulheres aqui e levam até lá. Vamos supor que o sujeito foi pego lá com as brasileiras, foi condenado, teve processo, ele ficou preso. O Brasil pode abrir novamente um processo aqui e prender ele pelos mesmos fatos? Não, tá? Não. Se ele já foi condenado lá, se ele já cumpriu a pena, inclusive lá, eu não posso punir ele novamente pelos mesmos fatos, tá? Então algumas, a gente até fala às vezes em sala de aula uma outra, né, uma dica, algo que sempre a jurisprudência está julgando, mas eu quero me aprofundar, professor. A gente poderia ficar horas e horas falando sobre hora, tem uma aula, duas de pós-graduações sobre tempo, lugar do crime, mas não é necessário. Basta a gente passar a entender o que é, tá? E aí a gente passa por cima. E um detalhe aqui, o artigo 8º fala: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena em próximo no Brasil pelo mesmo crime ou quando diversa é computada, tá? Então, se o agente recebeu uma pena de 15 anos no Brasil e 10 no Paraguai e ele cumpriu 10, professor, ele chega no Brasil e cumpre o restante da pena, tá? Professor, mas não é o contrário um ou outro? Então, como que funciona? O artigo fala que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena em próximo do Brasil. Por quê? Se o sujeito está respondendo os dois processos, tá? Um no Brasil e um no Paraguai, professor, mas é o mesmo crime, são os mesmos fatos. Traz para o Brasil e aí cumpre o restante dos 5 anos. Isso é o que o artigo está dizendo? Agora, uma coisa é o que o artigo fala, outra coisa é a interpretação, né, que o STF e o STJ trazem. Então, mesmo o artigo falando isso, o STF se baseia na jurisprudência da Corte Americana de Direitos Humanos, na Convenção Americana de Direitos Humanos,
do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos para deixar de cumprir esse artigo. Então, se é sobre o mesmo fato, esse artigo é ignorado. Tá? Ele é ignorado e aí segue normalmente os pactos internacionais e não aplica esse artigo 8º, pela jurisprudência do STF. Tá? Beleza? Territorialidade. A regra, né, que a gente chama de lei penal no espaço. A regra do Brasil é a territorialidade. Cada país tem o seu território, cada país tem um espaço delimitado de território, e no Brasil não é diferente. Professor, eu peguei uma quantidade de drogas do Brasil e levei para a Tailândia. Fui pego na Tailândia. Em alguns países ali, a Tailândia eu sei que mas na região ali, eles punem o tráfico com pena de morte. Tá? Já aconteceu, acontece de vez em quando, brasileiros serem pegos lá com droga, com o intuito de traficar, são pegos o resultado é a pena de morte, meu amigo. Ah, professor, mas não tem o que o Brasil fazer para proteger esse brasileiro? Em regra, sempre tenta-se uma questão diplomática para tentar puxar esse cara para o Brasil. Mas aí a opção do país lá liberar ou não. Cada país tem as suas leis, cada país tem as suas regras de territorialidade. Se é meu território, aplica aqui as minhas leis. Senão seria uma bagunça, entende? Ah, mas o cara veio no Brasil traficar, mas ele é americano, então cumpre a lei americana. Aqui não, aqui cumpre a lei brasileira. Não interessa de onde você veio, de onde que você é, aqui cumpre-se a lei brasileira. É claro que é regra, né? A gente tem algumas exceções que a gente vai tratar. Tá? Mas, em regra, eu aplico a territorialidade aos crimes praticados no Brasil na lei brasileira. Tá? E aqui nós temos alguns princípios. Né? A Carta da ONU fala no artigo 2º, parágrafo 1º, que a soberania dos Estados é quem fundamenta a territorialidade. Se nós estamos no território brasileiro, aqui o Brasil exerce soberania, o Brasil fala assim, ó, aqui quem manda sou eu e acabou. Tá? É isso. Então, no Brasil, quem manda é o Brasil. Quem faz as leis aqui é no Brasil e acabou. Tá? E além do território brasileiro, nós temos o território por extensão. Tá? Do mar territorial, 12 milhas náuticas, e das plataformas, 200 milhas náuticas. Tá? Milhas náuticas, se não me engano, vai dar 1,6 quilômetros, é algo assim. Tá? Eu calculo, né, a partir do fim do mar ali, 200 milhas náuticas, ainda considera-se ali território brasileiro. Tá? Para os efeitos penais, artigo 5º do Código Penal, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública a serviço do governo onde se encontrem, bem como as aeronaves brasileiras, mercantes, privados. O que é isso? Vamos supor, e aconteceu um ano retrasado, tá? Se existe um avião brasileiro que está a serviço do Brasil, professor, mas só avião? Aqui fala aeronaves e embarcações. Tá? Então, se existe aeronave ou embarcação de natureza pública a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontrem, então se aquele avião é um avião, por exemplo, da Força Aérea, está a serviço do Brasil, não é um avião da TAM, é um avião que está a serviço do Brasil. Tá? Aonde ele estiver ali é considerado território brasileiro. Tá? Não é questão de extraterritorialidade, é questão de territorialidade. Tá? Então, aconteceu alguns anos atrás, 2 anos atrás, pegaram droga. Um rapaz estava indo junto com o governo Bolsonaro, em uma visita dos Estados Unidos, e pegaram droga com ele. Tá? Vou colocar aqui, ó. Tem a notícia aqui, tá? Da Brasil de Fatos, lá peguei qualquer site aleatório que fala que um militar foi pego com 39 quilos de droga e será acusado por tráfico. Tá, mas ele vai responder no Brasil? Aqui tem toda a questão, né, de explicando, etc e tal. Tráfico da FAB, o militar reserva 32 quilos, já aconteceu. Ele vai responder no Brasil ou vai responder fora? Esse caso foi um outro, mas teve um nos Estados Unidos. Foi Espanha? Eu achei que tinha sido nos Estados Unidos. Eu achei que tinha sido nos Estados Unidos. Deixa eu só confirmar aqui. Não tem.
Aqui, ó, será que esse é o país? Vai explicar. Mas alguns anos atrás ocorreu, né? Foi na Espanha, cara. Eu achei que tinha sido nos Estados Unidos. Nossa, até hoje eu achava que era nos Estados Unidos. Mas enfim, era um sargento brasileiro que foi pego com droga em um avião da comitiva da Espanha, né? Do Brasil que tinha ido à Espanha. Eu jurava que era os Estados Unidos, fiquei em choque agora. Mas nessa situação, como foi um caso de um crime ocorrido dentro de um avião da Força Aérea Militar, ali considera-se Estado brasileiro. Então, seria aplicada a lei ali do Brasil. Beleza? Beleza. Como que funcionam esses casos? Sob regra, eles pegam o sujeito, mandam para o Brasil, tá? Como se fosse uma deportação, para que ele possa responder o processo aqui, tá? Em alguns países, eles podem não aceitar, querer prender o cara lá, que ele responda lá o crime. Mas ali é considerado território brasileiro pela lei brasileira, tá? E claro, tem imunidades diplomáticas e parlamentares. Eu sempre falo assim, a gente vê muito em filme, né? Ou documentários que fala assim, que na embaixada, quase fugiu o nome, na embaixada, ali é considerado território dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Não é, tá? Não é, pelo amor de Deus, não é. Se eu tenho uma embaixada, por exemplo, do Paraguai em Dourados, ali não é considerado um território paraguaio. Por quê? Se alguém pula o muro da embaixada e furta um computador, quem que vai investigar? É a polícia paraguaia? Porque ali é território paraguaio? Não! É a polícia brasileira. Logo, ali é território brasileiro. Ah, mas a embaixada do Brasil nos Estados Unidos ali é considerada território brasileiro? Não! O que existe é uma imunidade diplomática, tá? Eu tenho diversos tratados internacionais que protegem na questão do local ali, embora seja um território estrangeiro, eu tenho uma proteção ali diplomática, tá? Deixa eu até procurar aqui imunidade diplomática, tratados. Tem os tratados, Convenção de Viena é uma delas, tem várias, tá? Que vieram proteger essa questão da imunidade diplomática. Por quê, gente? Quando eu tenho um embaixador, alguém... Poxa, aquele cara é o representante de determinado país em um outro, né? Então, se acontecer algum problema, além, é claro, de questão mercantil, a maioria dos países tem um bom acordo, acordos mercantis com o outro. O Brasil produz soja e milho, não produz? Produz. Mas a China tem o quê? A China tem a Shopee, tem a AliExpress, né? Tem um monte de coisa que o Brasil gosta de comprar lá. Então, um escampo que os países fazem. Cada um faz o que tem de melhor, né? Alguns produtos de tecnologia. O Brasil é um grande produtor na questão do agronegócio, de questão de exportação. Então, cada um ali produz aquilo e tem uma relação comercial. E é óbvio, né, que quando acontece alguma questão de conflitos de guerra, alguns conflitos, ou até de algum brasileiro em algum país fazer alguma besteira lá, eu preciso de uma questão diplomática, de conversar com outro país, de tentar resolver de uma forma diplomática. Caso, e assim, o cônsul, né, em alguns países, ou o diplomata, ele está muito exposto, porque ele é representante do Brasil e está num outro país, que as leis são daquele país. Então, vamos supor, se o presidente lá da Tailândia resolve prender o diplomata brasileiro que está lá, imagina a forma que ele está vulnerável, porque ele está fora do seu país. Ele está representando o Brasil em outro país. Então, todos os países se reuniram e falaram, olha, a gente tem que proteger esses caras. Porque ele vai viajar para vários países representando o Brasil, por exemplo. Então, ele tem que ser protegido de alguma forma.
Assim como eu quero que os meus cônsuls, né, os meus diplomatas sejam protegidos, eu vou proteger os outros. Então, no mundo existe toda uma proteção através de tratados internacionais na questão de imunidade diplomática, tá? Então, esses são os territórios brasileiros. E é óbvio que também nós temos as extraterritorialidades. Na prática, gente, é muito difícil, tá, você atuar em questões de extraterritorialidade, discutir essa questão, tá? Em teoria, eles adoram cobrar isso aqui, porque é chato e tem várias hipóteses, tá? Então, a extraterritorialidade, ou seja, não é território brasileiro, mas eu aplico a lei brasileira por exceção, beleza? Extraterritorialidade, ela pode ser ativa ou pode ser passiva. Ativa quando praticado por um brasileiro fora do país. O agente é punido de acordo com a lei brasileira, independente da nacionalidade. Desde que, né, seja importante a nacionalidade, o sujeito passivo e do bem jurídico violado. Está lá no artigo 7, inciso 2 do Código Penal. E aí se relaciona com a extradição. O Brasil não extradita brasileiro nato. Por isso que o Robinho, por exemplo, que foi condenado por um estupro na Argentina, na Espanha, eu acho que foi na Espanha, eu não lembro se foi foi em Barcelona, não lembro. Pesquisei aí depois do Robinho, não sei se foi na Catalunha ou se foi na Espanha, tá? Eu acho que foi na Espanha mesmo, que ele foi, ou foi na Itália? Não, foi na Itália, Jesus do céu. Itália, Robinho, estupro. Isso. Foi na Itália, se não me engano, né? Foi, italiano, beleza. Foi na Itália mesmo que o Robinho foi condenado por estupro. Eu achei que era a Espanha, estou meio confundindo os países hoje. Mas na Espanha, na Itália, o Robinho foi condenado por um crime de estupro. Como ele veio para o Brasil e ele é brasileiro nato, ou seja, ele nasceu no Brasil, tem as hipóteses de nacionalidade de brasileiros natos, naturalizados. O Robinho é nato, ou seja, ele nasceu no Brasil, ele é definitivamente brasileiro, ele não se tornou brasileiro, ele é brasileiro nato, ele não pode ser extraditado, tá? Então, como que funciona? A Itália tem que pegar aquele processo de estupro, trazer para o STJ, homologar este processo. O que isso significa? Se esse processo lá da Itália tivesse ocorrido no Brasil, teria validade? É basicamente isso. Ele teve acesso a advogado? Teve. Ele teve acesso à produção de provas, que é necessário no Brasil? Sim. Agora, se eu pego um processo lá, sei lá, da África do Sul, vamos supor, não teve advogado lá, é proibido advogado. No Brasil é necessário. Sem advogado você não pode ser condenado. Então, sem uma defesa, né? Então, sem uma defesa, eu não posso ser condenado no Brasil? Não. Então, esse processo não pode ser aceito no Brasil. No caso da justiça italiana, a ideia já existem vários processos homologados aqui, é uma questão de tempo para ele cumprir a pena. Mas ele vai cumprir a pena do Brasil, tá? E não a pena da Itália. E detalhe, ele cumpre a lei de execução penal da Itália ou do Brasil? Por exemplo, no Brasil a gente tem 20% lá de progressão de regime. Tá? Antes era um sexto, agora mudou lá, mas vamos por 20%. Então ele foi condenado a 10 anos, ele cumpre a progressão de regime do Brasil para ir para o semiaberto? Ou ele cumpre a progressão de regime da Itália, que pode ser mais branda ou pode ser pior? A lei de execução penal que eu respeito é da Itália ou é do Brasil? A lei de execução penal que eu respeito é do Brasil, tá? Por quê? Porque na Itália pode ter, por exemplo, pena de morte. E aí? Aí eu cumpro a pena de morte? Não cumpro, tá? Eu cumpro as leis brasileiras sempre. Eu pego a sentença condenatória de lá, trago para o Brasil e cumpro aqui, mas segundo as leis brasileiras, tá? Então, ele será, por conta de um bem jurídico violado, aí, professor, eu quero abrir, eu vou lá abrir o Código Penal. Abri o Código Penal, vou no artigo 7º, tá? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro, os crimes, aumentei aqui, acho que ficou melhor, contra a vida do presidente, contra a vida ou liberdade do presidente da República,
Então, nesses casos, né, embora não sejam cometidas em território brasileiro, eu entendo, ficam sujeitos à lei brasileira. Tá? Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Estado, empresa pública, etc. Contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá? E de genocídio quando a gente for brasileiro. Então, algumas hipóteses ali do artigo 7º, dá uma lida do artigo 7º ali, é bem didático, não tem muita explicação isso daqui. Tá? Dá uma lida ali. Professor, na prática, votar isso é muito difícil, sendo bem sincero. Mas, geralmente, eles cobram em concurso. Cuidado para não confundir extraterritorialidade com territorialidade. Territorialidade é quando ali é território brasileiro, que é o caso das embarcações, por exemplo, e das aeronaves em serviço do Brasil. Ali é território brasileiro, ponto. Agora, este caso aqui é extraterritorialidade, não é território brasileiro, mas ficam sujeitos às leis brasileiras. Tá? Geralmente, os concursos, eles colocam essas hipóteses, tira uma, coloca a outra para te pegar no pulo, sabe? Para te enganar. Então, isso pode acontecer, beleza? Mas aqui não tem muito segredo, ó. Entraram aí, claro, né? Você vai ver no inciso 1º, por exemplo, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que é absolvido ou condenado no estrangeiro. No inciso 2º, dois incisos segundos, são esses daqui, depende das condições do sujeito entrar no território nacional. Então é só uma leitura aqui, pelo menos umas 10 vezes no dia, você consegue decorar isso daqui, tá? Mas, basicamente, o que eles cobram muito, quando a vida é território do presidente da República, quando o patrimônio, fé pública do Estado, União, tal, o cara vai lá e quebra algo da Petrobras que está fora do país, tá? Sujeito à lei brasileira também, contra a administração pública por quem está em seu serviço e, é claro, de genocídio, tá? O que é genocídio? É um homicídio, mas um pouco diferente. Quando eu vou lá e mato o fulano porque eu quero matar o fulano, isso é homicídio. Quando eu mato um grupo de pessoas, não porque eu quero matar o fulano, mas eu quero matar aquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu seleciono através de raça, por exemplo, ou através de... Por exemplo, eu quero matar todos os indígenas de Dourados. Aí eu vou lá e boto uma bomba na aldeia. Eu quero matar o João lá, que é indígena, porque ele é o João? Não, eu quero matar porque ele é indígena, e ponto. Então, eu mato por conta de uma raça, por exemplo, eu mato por conta da religião, isso é genocídio. Eu não mato porque eu quero matar o cara. Eu mato porque eu quero matar aquela raça. Isso é genocídio, tá? Então, praticamente tudo que eu falei ali do artigo 7º, ele é dividido em princípios, tá? Então, o princípio do domicílio. O autor deve ser julgado na lei do país onde for domiciliado, independente de sua nacionalidade, tá? Na questão do genocídio. Então, o princípio da defesa real permite a aplicação das leis brasileiras praticados no exterior que ofendam bem jurídico pertencentes ao Brasil. Princípio da justiça universal. Então, tudo isso está no artigo 7º. Tá? Esses princípios aqui, a doutrina cria eles lá com base no artigo 7º. Então, professor, pode cair o artigo 7º na prova que eu vou fazer? Pode. Professor, pode cair princípio da justiça universal ou justiça cosmopolita? Pode. Está lá no artigo 7º. Tá? Mas o que fala, por exemplo, do princípio da justiça universal? Que esse princípio se relaciona com o chamado cooperação penal internacional. Alguns crimes, gente, não é só no Brasil que ocorre no mundo inteiro. Por exemplo, tráfico de drogas, por exemplo, tráfico de pessoas, tráfico de armas. Tá? Desses crimes, existe uma cooperação internacional. Por exemplo, da Interpol. O que é Interpol? Interpol é uma polícia mundial. Professor, mas como assim? Como eu faço concurso para Interpol? Não tem, tá? Não tem. Cada país elenca uma polícia para fazer parte da Interpol. No Brasil é a Polícia Federal. Então, professor, eu quero fazer parte da Interpol. Termine o curso, faça o concurso da Polícia Federal. Eu conheci um delegado aqui de Dourados, que ele ficou muitos anos como delegado, dos delegados. Olha que interessante, a gente fala delegado Interpol, é errado.
é um delegado, né, brasileiro, que ele era representante do Brasil na Interpol. Então, por várias e várias vezes ele viajava o mundo praticamente representando o Brasil através da Interpol. Então, por exemplo, existia um sujeito que estava escondido na Itália e tinha vários crimes cometidos no Brasil. Ele identificava o endereço, claro, fazia tudo assim, escondido, senão o cara fugia para outro país, requisitava a polícia italiana, levava toda a documentação que o cara era, por exemplo, brasileiro, estava escondido na Itália e que ele precisava ir lá buscar o cara cumprir a pena dele aqui. Como que faz? Ele ia lá, fazia todas as requisições, o pessoal da Itália recebia as requisições e acompanhava ele para que fizesse toda essa questão de pegar o cara lá. Professor, mas se fosse no Brasil, solicitava também a Interpol, que é a justiça, a polícia ali que o país elege para que ele possa... Eu estava até pensando, vou trazer ele um dia para dar uma palestra. Está em Dourados ainda, vou falar com ele. Eu tinha o telefone dele, tem que achar depois. Ou lá no PF pego de novo. E, cara, é muito interessante eu tive aula com ele na pós-graduação de Direito Penal Processo Final, ele falou só sobre Interpol. Puxa, bem legal mesmo, vou trazer um dia para ele falar na faculdade, super interessante. Mas enfim, voltando aqui, em alguns crimes, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, existe essa necessidade de um auxílio internacional, né? Nessas situações eles criaram esse princípio da justiça universal, justiça cosmopolita, né, jurisdição mundial, tem vários nomes, que em algumas situações, né, precisa dessa cooperação internacional. Está lá no artigo 7º, inciso 2A, que aí fala aqui, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, nesses crimes em que existe um acordo internacional, né, o sujeito ele pode ser julgado também pela lei brasileira, tá? Por quê? O Brasil, através de tratado internacional, ele optou por punir esses crimes também. Beleza? Beleza! Princípio da representação, da bandeira cai bastante, tá? Como que funciona em aviões ou em embarcações públicas? Ali é território brasileiro, ponto. Mas, professor, e nas privadas? Nas privadas vigora o princípio da bandeira, tá? Por isso que em toda embarcação tem uma bandeira pendurada lá no final dele, tá? Seja holandesa, brasileira, não interessa, tem uma bandeira ali. Por isso que os piratas, né, eram navios que você via de longe e não tinha a bandeira do país. Ou tinha uma bandeira preta lá tremulando. Então ali eram os piratas, né? Até hoje tem, geralmente na costa da África, ali ainda tem alguns piratas, né? Mas antigamente era muito mais comum, hoje não tem mais tanto assim. Como que funciona? Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos em aeronaves ou embarcações mercantes ou privadas, quando estiverem em território estrangeiro e ali não forem julgadas. Se forem, é lá. Se as embarcações estiverem no Brasil, é territorialidade. Se a embarcação for pública, lá é Brasil. Então, como que funciona? Se uma embarcação, alguém mata, acontece algum crime em alguma embarcação pública ou um avião público, ali é território brasileiro. Então vamos supor, o Lula vai para, sei lá, Tasmânia e no meio da viagem, ou quando ele chega lá dentro do avião, ele pega e dá um tiro na Dilma que está lá dentro. O Lula vai responder no Brasil, tá? Então, agora, se for privada, eu aplico da mesma forma que a pública? Não. Se ela for privada e, por exemplo, um navio brasileiro estiver em território americano, por exemplo, aplica-se a lei americana. Se for privado, tá? Professor, ele está no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Professor, ele está em águas internacionais, que é o mais comum, tá? Aí, no caso, aplica-se a lei brasileira. Por isso que acontece muito em aqueles navios grandes, cara, que faz
Ai, fugiu o nome agora. Tem uns navios gigantescos lá, aquele que o Roberto Carlos faz show. Não é transatlântico. Sabe aqueles navios gigantescos lá? Que alguns têm cassino dentro. Professor, mas é proibido cassino no Brasil. Só como que funciona? Eles vêm no Brasil, pegam os brasileiros e fecham o cassino. Aí eles pegam os brasileiros, botam os brasileiros no navio, levam para águas internacionais. Em águas internacionais vigora o princípio da bandeira. Se o navio, por exemplo, é africano, sei lá, é espanhol, Estados Unidos, e lá é permitido o cassino, como está em águas internacionais, vigora o princípio da bandeira, não deixa de ser crime. Tá? Inclusive com aborto. Tá? Tem muito local, tem gente que quem tem condições vai no Paraguai, né? Faz ali porque ela paga e faz. Existe com navio também, tá? O que eles fazem? Eles pegam a mulher na costa, levam até águas internacionais. Se naquele país não for crime o aborto, essa mulher não responde por aborto no Brasil. Beleza? Beleza! Tá? Isso é uma das críticas, né, de quem defende o aborto. Eles falam pô, mas quem tem dinheiro consegue fazer. Né? É verdade. Eu pessoalmente não concordo. Eu acho que o aborto tinha que continuar a ser, não sei se crime, né, mas ilegal. Tem que ser crime, porque vai aplicar multa, vai adiantar o quê? Né? Então teria que ser crime da mesma forma. Mas é duro você pensar que as pessoas que têm mais condições conseguem fazer de uma forma bem mais segura, pessoas que não têm condições não conseguem fazer. Né? Mas eu, por questões religiosas, eu continuo acreditando que o aborto não deva ser liberado. Tá? Enfim, essa territorialidade não se aplica, não existe em contravenções penais. Detalhe, nas contravenções penais, é pegadinha, sabe? Na lei de contravenções penais não se aplica a contravenções praticadas no exterior. Na prática que você nunca vai usar, cara, mas nos concursos eles cobram para te pegar. E a lei brasileira só é aplicável à contravenção em território nacional. Então, fora do país não é, tá? No Brasil aplica-se as contravenções penais, fora do Brasil não. E aí aqui eu tenho as incondicionadas que estão lá no 7º1 e as condicionadas que estão logo depois, tudo no artigo 7º, tá, gente? Então aqui, os princípios da defesa real tá no A, no B e no C. Esse material tá para vocês também. Não tem muito o que ficar discutindo sobre isso, sabe? É muito decorabinho, é muito estudar, ler isso daqui pelo menos umas 2, 3 vezes no dia, tá? Ainda mais para quem quer concurso público, de vez em quando cai. Não tem muita explicação, não tem muito, tá? Agora, professor, quero advogar. Raramente você vai ver isso aqui. Pode até cair na prova da OAB, mas eles gostam de cobrar isso em concurso público, porque é uma coisinha meio chata mesmo de decorar, tá? Meio chata de decorar. Professor, o senhor falou, mas e a sentença estrangeira? Como que funciona? Que é o caso do Robinho que eu tinha comentado. Ela precisa ser homologada, tá? Então aqui, inclusive para caracterizar a reincidência. Verifique-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença no país estrangeiro, no país ou no estrangeiro. Né? Como que funciona a homologação? Ela é de competência do STJ, como eu falei, tá? Antes era do STF, aí eles mudaram, tá, para o STJ. Então como que funciona? Eu pego lá a sentença estrangeira, no caso do Robinho da Itália, passo ela para o Brasil. Se aquele processo da Itália teria validade aqui no Brasil, como assim validade, professor? Ele teve direito a advogado lá? Teve. Professor, ele teve direito ao devido processo legal? Teve a oportunidade de colocar testemunha, de produção de prova. Se aquele processo lá teria validade aqui, perfeito, sem problema nenhum. Ele vai cumprir a decisão dele. Mas o STJ precisa homologar. Beleza? Beleza.
Pessoal, deu 40 minutos aqui, eu vou dar um intervalinho, tá? Eu vou dividir a aula em duas para a gente poder terminar. Eu não vou chegar em intercrímenes, porque se a gente falar de intercrímenes, eu acho que vai prejudicar falar um pouquinho online sobre isso. É mais legal presencial, mas a gente termina a lei penal no tempo e no espaço. A gente vai falar ainda de continuidade das leis, abolitio criminis, que cai muito o abolitio criminis, né? Vamos falar de aplicação da lei penal, tá? Princípio da especialidade, etc. e tal. A gente termina essa matéria aqui e na próxima aula presencial aí nós falaremos sobre intercrimes. Beleza? Eu vou encerrar aqui, vou dividir em dois, aí vai ficar junto aqui no YouTube. Qualquer dúvida vocês mandem pelo WhatsApp ou a gente tira na próxima aula sem problema nenhum, tá? Não precisa deixar o like, não precisa compartilhar e não precisa seguir o canal. Beleza?